Milagre ou transformação. No livro de Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, a fim de conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vou iniciar essa mensagem com uma pergunta para você. Você precisa mesmo de um milagre? Ou você precisa de uma transformação? E o que vem ser transformação? Um sinônimo de transformação é a metamorfose. Certamente você já ouviu falar em metamorfose. A palavra normalmente é usada no sentido literal de mudança, quando um ser se transforma em outro. O termo também é utilizado no sentido figurado, indicando mudanças na aparência, comportamento ou maneira de pensar de um indivíduo. A música Metamorfose Ambulante de Raul Seixas retrata essa situação, ao mencionar uma pessoa que prefere viver em constante mudança do que ser a mesma diariamente. Na natureza temos o sapo, que ilustra essa metamorfose. Ele começa sua vida como um girino, sem patas, com corpo oval e curto, cauda e brânquias. Conforme vai se desenvolvendo, perde a cauda em um processo de morte celular programada e desenvolve patas, assumindo o estágio adulto. Ou seja, nesse processo algumas características vão sumir, enquanto outras vão se desenvolver. O que acontece com este anfíbio é bem semelhante ao que acontece conosco quando passamos a ser transformados pelo Espírito Santo. Quando nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus, muitas coisas precisam morrer em nossas vidas e outras precisam ser desenvolvidas. É uma transformação que ocorre de dentro para fora. Um dos primeiros processos que ocorre na transformação é deixar de uma vez por todas as situações desastrosas que você viveu no passado. Deixe por lá, é um novo tempo. Você não precisa mais sofrer com isso. Mas você pode questionar: Vinícius, a dor é grande. O que aconteceu foi muito grave, desastroso, estou muito triste e ferido. Eu te garanto, você não precisa mais sofrer, porque a transformação, como disse, é de dentro para fora. O que está preso em você, inclusive as dores, inclusive as decepções, inclusive a vergonha, inclusive o desprazer de perder algo que você tanto zelava, irá sair do seu coração de uma vez por todas. Transformação é muito mais do que arrepios ou ter uma experiência com Deus. Transformação é começar a mudar os seus resultados em todas as áreas da sua vida, a partir da sua decisão de deixar-se ser transformado. Transformar trata-se de mudar conceitos, mudar a forma de pensar, mudar a sua mentalidade. Com a transformação você poderá evoluir, crescer e mudar tudo em sua vida. A transformação começa quando o seu passado é enterrado e o seu futuro começa a ser desenhado. Outro exemplo interessante é a lagarta. A lagarta é um bicho que as pessoas não gostam de estar próximas. A lagarta, mesmo sendo uma criação de Deus, ninguém quer estar perto. Ela não é amada, não é querida, não chama atenção. Apesar de ser uma criação, uma ideia de Deus, ninguém quer se aproximar dela. Ser lagarta não é o destino final. Deus colocou a lagarta na terra com a intenção dela passar por um processo de transformação que vai gerar algo muito belo: a borboleta. O projeto da lagarta não é um projeto final, mas sim um projeto evolutivo. Da mesma forma somos nós. Passamos por um processo de evolução, de mudança. O que você é hoje não será amanhã. Seus projetos, sonhos, pensamentos serão totalmente diferentes amanhã,
pois você evolui diariamente. Deus nos colocou nesta terra com a intenção de evoluirmos. Agora, quando você para de evoluir, você ficará como uma lagarta que ninguém quer ficar perto. Quando você não passa pelo processo de transformação, você vira um bicho, ainda que criado por Deus, que ninguém quer ficar perto. Você também é uma criatura de Deus. Deus pensou em você antes de você vir ao mundo. Só que Ele está contando que você vai olhar para si mesmo, se identificando num primeiro momento como apenas uma lagarta. O primeiro processo da sua transformação é essa identificação. Se você não identificar o que você é, o que você precisa mudar, você vai permanecer do mesmo jeitinho que está. O destino da lagarta é ser uma borboleta. A lagarta é desprezada, mas a borboleta admirada. Muitos pisam na lagarta, na borboleta é mais difícil. Quando você chega no estágio da borboleta, ninguém te pisa mais. O processo de transformação te coloca num nível que quem não consegue voar não consegue estar junto de você. Quem escolhe continuar rastejando como uma lagarta só te vê de longe, voando. A grande questão: entre a lagarta e a borboleta existe o casulo. O casulo chama-se processo. O grande problema de muitos cristãos é que, identificando que são lagartas, querem virar borboletas sem passar pela fase do casulo. Na fase da lagarta, que é a fase de identificação, começamos a nos identificar. Se temos problemas emocionais, se falamos demais, se falamos de menos, se nos irritamos à toa, se reagimos a críticas inadequadamente, se somos descontrolados financeiramente, se tratamos bem o nosso cônjuge. Existem pessoas que são tão descontroladas que não têm domínio com relação à sua própria vida. Eu era assim. Pessoas que são lagartas não têm domínio sobre a sua própria vida e querem ser borboletas. São pessoas descontroladas emocionalmente, que não controlam seus próprios impulsos. Quando esta pessoa, que é uma lagartinha, percebe que precisa entrar num processo de transformação no casulo, presa dentro de um processo difícil, escuro e solitária, ela não se conforma e começa a orar para Deus, que livre ela do processo. Ela quer ser borboleta sem antes passar pelo casulo. Existem pessoas que oram pedindo para sair de um processo que o próprio Deus permitiu para que ela pudesse amadurecer. Elas não querem passar pelo casulo. Elas pedem livramento a Deus, fazem campanha para sair de situações necessárias, que seriam o casulo que geraria a transformação da vida dela. Fique ciente disso e que fique gravado em seu coração. Deus não está preparando uma bênção para você. Deus está preparando você para a bênção. O grande problema é que entre a lagarta e a linda borboleta existe o casulo, o processo. Outra situação. Nós, como bons discípulos de Jesus Cristo, acreditamos em milagres. E aqui acontece um segundo erro que muitos cristãos cometem. Além de não querer passar pelo processo, pelo casulo, eles creem que Deus fará um milagre em suas vidas e com isso ficam esperando por muito tempo que aconteça algo que não receberão. Quantos milagres supliquei a Deus e não aconteceram, porque eu desconhecia isto tudo. Deus existe, é poderoso e faz milagres, mas preste atenção nisso. No livro de João, capítulo 2, versículos 6 e 7 diz: havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada um contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei as talhas de água. E eles encheram até a borda. Essa passagem é muito conhecida.
Ela fala sobre o primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia. Havia um casamento e o vinho havia acabado. Naquela época, se acabasse o vinho na festa, significava o fim. Acabou o vinho, acabou a alegria. Maria, mãe de Jesus, informou que o vinho havia acabado. Ele mandou encher 6 talhas, com 2 a 3 medidas, aproximadamente 10 litros de água cada, até a boca. Dos versículos de 8 a 10 diz: Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Agora algumas perguntas. Qual a matéria-prima para fabricar um vinho? A uva. Sem uva não tem vinho. Dá para fazer vinho somente com água? Claro que não. Se eu colocar água para fermentar, não vai virar vinho. Porém, se colocar uva para fermentar, virará vinho. Onde eu quero chegar? Você somente terá um milagre quando tiver apenas água na mão e precisar de vinho. Agora, se você tiver uva na mão, você não precisa de milagre, mas sim de um processo. Agora, olhe para a sua vida. Você realmente está precisando de um milagre? Ou está precisando de um processo? Pedir um milagre é a forma mais covarde de fugir de um processo. Então eu não posso depender de um milagre? Você pode perguntar. Sim, claro, se você tem água na mão e precisar de vinho, aí o milagre poderá se manifestar. Servimos a um Deus que transforma água em vinho. Agora, se tiver uva na mão, não adianta pedir para Deus transformar em vinho, porque aí não é milagre, é processo. Todas as vezes que você foge do processo, você retarda o seu voo como borboleta. Você somente entra no casulo para passar pelo processo de transformação quando você entende o porquê e para que você está entrando ali. O que realmente vai mudar na sua vida quando você entrar naquele casulo? Processos são muito difíceis, mas são necessários. Mas a boa notícia é que você tem mais tempo de vida como borboleta do que como casulo e lagarta juntos. José do Egito passou pelo processo de transformação durante 13 anos. É muito tempo, não acha? Porém, ele viveu 110 anos. Ele virou governador do Egito com 30, ou seja, 80 anos governando como borboleta. Focamos tanto no processo que esquecemos dos anos de governo que estão por vir. Não esqueça que o casulo tem tempo para abrir, tempo para acabar, mas o tempo de voo dura quanto tempo Deus quiser. Não se esqueça que o processo tem dia e hora para acabar. O governo que Deus entrega na sua mão depois do processo não tem tempo para acabar. O problema é que ninguém quer passar por isso. Não quer pagar o preço, não quer fazer renúncias, não quer ser moldado e transformado no casulo. Quanto mais cedo você encarar o casulo, mais cedo será transformado. José começou a transformação aos 17 anos e aos 30 anos era o homem mais poderoso da terra. Mas para ele chegar a esse nível, ele precisou passar por um processo de casulo bem complicado e difícil. Foi jogado numa cova e vendido como escravo pelos irmãos. Foi preso injustamente, foi humilhado e desprezado. Agora eu te pergunto, será que valeu a pena? Quando vemos o milagre de transformação de água em vinho, nos alegramos. Falamos, eu sirvo a um Deus poderoso que transforma água em vinho.
Cometemos o erro de observar apenas os milagres da Bíblia e não os processos que os profetas passaram. E com isso nos iludimos que a vida é feita de milagres. Jesus fez muitos milagres durante 3 anos, mas passou por 30 anos num processo de transformação. Creia em milagres, eles existem, mas tenha ciência que o milagre não é a regra, mas sim exceção. O milagre entra quando o processo não funciona mais. Existem pessoas esperando o milagre, mas ele não virá, porque Deus, na verdade, quer que elas entrem no processo. Na minha vida foi assim. Num prazo de 15 dias, eu me separei, perdi meu emprego e minha filha entrou numa depressão profunda, com tendências suicidas. Fiquei desesperado. Em 15 dias perdi minha esposa, o sustento do meu lar e com o risco de perder uma filha. Foi devastador. Clamava dia e noite por um milagre. Na verdade, não precisava de um milagre, mas sim de uma transformação. Neste momento, eu tomei a decisão de entrar no casulo. Observação: Deus não te obriga a entrar no casulo, é uma decisão sua. O casulo é incômodo, apertado, escuro, solitário. Mas é neste lugar que a transformação começa. Lá naquele casulo, percebi a pessoa que havia me tornado. Lá identifiquei os meus erros como pai, cônjuge, profissional e amigo. Lá que Deus me revelou as pessoas que eu magoei. Lá que percebi o quanto minha mente estava poluída. Lá que eu decidi pagar o preço para passar para a próxima fase, ou seja, voar. Foi no casulo que eu observava as borboletas e dizia: eu quero voar também. É um período difícil, de muitas lágrimas e dor, porém essencial para uma mudança de vida, essencial para se preparar para viver os sonhos de Deus. 1 ano, 2 meses e 17 dias de casulo. Mas te digo com toda convicção, valeu cada dia, valeu cada lágrima, cada humilhação, cada afronta. Vivo hoje uma vida maravilhosa dentro da vontade de Deus e estou chegando na terra prometida, voando. Existem muitas pessoas, muitos cristãos, que não querem passar pelo casulo. Estão há 10, 20, 30 anos esperando pelo milagre, mas na verdade precisam de transformação. O casulo serve para que você faça uma reflexão sobre a sua vida. No casulo que você vai decidir a não ser mais o que era antes. A verdadeira transformação só começa quando você reconhece o porquê que você deve deixar de ser a pessoa que é hoje. É no casulo que você reconhecerá seus erros, seus traços de personalidade, sua dependência de Deus. No casulo você começa a lembrar de erros antigos que cometeu. Deus te coloca no casulo por um só motivo: Ele vai te fazer voar. O casulo mata o orgulho, joga a maledicência e a altivez fora. Quando você passa pelo processo do casulo, você não volta a ser lagarta. Quando você passa pelo casulo, você não quer agradar mais ninguém, apenas aquele que te transformou numa borboleta. O processo dói demais. Você se sente um nada, abandonado, fracassado. Você não quer ver ninguém. Mas algo muito importante acontece. Depois do casulo, você nunca mais vai se sentir independente, achando que pode vencer com a sua própria força. Você se torna completamente dependente de Deus. Quando Deus te levantar e você estiver vivendo a plenitude dos sonhos dele para a sua vida, essa dependência total de Deus só é possível se você passar pelo casulo. Se você não tiver passado pelo casulo, a soberba poderá tomar conta da sua vida. Não fuja dos processos da sua vida.
Você não tem ideia do porquê que Deus permitiu esse sofrimento. Você não tem ideia do porquê que Deus permitiu essa vergonha que você está passando hoje. Mas uma coisa eu garanto: casulo é lugar de deixar o passado no passado, lugar de deixar a dor. Agora, algo incrível acontece. Quando você sai do casulo transformado, você fica irreconhecível. É por isso que os 11 homens, irmãos de José que o traíram, que o venderam como escravo, que vieram pedir comida quando José já era governador do Egito, não o reconheceram quando estiveram com ele. O nome disso é metamorfose. É quando você fica irreconhecível. Você tinha uma forma e mudou. Quando você se permitir passar pelo processo do casulo e ocorrer a metamorfose em sua vida, não vão te reconhecer. As pessoas não vão reconhecer a sua vida emocional, a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, por causa desta transformação, desta metamorfose. Hoje dou glória a Deus por tudo que passei, pela vergonha, pelas humilhações, pelas traições, porque hoje sou verdadeiramente nova criatura em Cristo Jesus. Hoje posso dizer que conheci verdadeiramente o sentido da vida. Sou um homem de fé e muito melhor em todos os sentidos. O processo valeu a pena. Hoje consigo me conectar com pessoas que estão no casulo, de pessoas que passam por sofrimentos iguais ou piores do que passei, e posso falar para elas com autoridade: não pare, continue, persevere. Vai ser difícil, vai doer, mas valerá muito a pena. Hoje tenho o privilégio de ajudar muitas pessoas a aprenderem a desfrutar do deserto, a aprenderem a não olhar para as circunstâncias, a encontrar o amor de Deus plenamente e a viverem os planos de Deus para as suas vidas. Aprendemos nesse processo a não julgar as pessoas, apenas ajudar. Aprendemos a ter misericórdia e compaixão. É incrível! Você começa a praticar os mandamentos de Jesus. Tem uma passagem que Jesus diz: se alguém ouve minhas palavras, mas não obedece, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Você pode ter um passado negro, pode ter cometido muitos erros. Jesus não vai julgá-lo. Ele veio para te salvar e te resgatar. Esse é o único compromisso de Cristo com você. E essa é a transformação que todo ser humano precisa. Quando acabar o processo de transformação e você começar a voar, você vai ser admirado e o nome de Jesus será glorificado através da sua vida. Quando você for transformado, você não precisará falar mais nada. As pessoas vão apenas olhar para você e perceber a sua transformação. A transformação que virá sobre a sua vida será tão poderosa que pessoas que te humilharam, que te apontaram, retornarão pedindo perdão. Pessoas que podiam te ajudar e não te ajudaram, te procurarão. E quando isto acontecer, você irá fazer igual José fez com seus irmãos quando voltaram. Vai acolhê-los, ajudá-los e perdoá-los. Depois que você passa pelo casulo, você não conseguirá mais ferir ninguém. A pessoa pode até te ferir, mas você não consegue feri-la, porque você já passou pelo casulo e não quer colocar ninguém lá. Agora que você está ouvindo esta mensagem, chegou o momento da sua transformação. Se o que você está passando hoje é impossível, o milagre chegará. Mas se o que você estiver passando hoje precisa de transformação, você passará pelo processo e vencerá. Por vezes você está pedindo a coisa errada para Deus. Como diz na palavra, pedis e não recebeis porque pedis mal. Por vezes você está precisando de um processo e está pedindo um milagre. Encare os processos de frente, com foco
e perseverança. Quando você começar a voar, nem lembrará do tempo de lagarta e nem do tempo de casulo. O processo não significará nada depois que Deus te levantar. O processo de transformação faz parte da vida e por isso você precisa aprender a desfrutar dele. Aproveite, aprenda e voe. Deus te levará para lugares tão altos que você jamais ousou chegar. Vou orar para você. Senhor querido, oro neste dia para todas as pessoas que ouvirem esta mensagem. Meu Pai, são muitas almas destruídas pelo passado, vivendo circunstâncias terríveis e totalmente desiludidas com a vida. Falo isso, Senhor, pois passei por este deserto. Que elas entendam, Senhor, que para uma verdadeira mudança de vida, precisamos passar pelo processo da transformação. Muitas, como eu já fiz, clamam pelo milagre, sem entender que não é de milagre que precisam, mas sim deste processo de transformação de vida, de renovação de mente, de reconhecimento dos seus erros e de total dependência de Ti. Que elas sintam Sua presença neste momento, sendo revelado a cada uma que o processo de casulo, apesar de ser dolorido e solitário, é libertador, é transformador e as levará para viverem o seu plano, que é bom, perfeito e agradável. Assim eu oro, meu Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Joelhos calejados. Nesta mensagem nós vamos falar sobre uma grande arma espiritual que temos à nossa disposição, porém por muitas vezes não sabemos usá-la devidamente: a oração. No livro de Salmos 107, de 28 a 30 diz: Na sua aflição clamaram ao Senhor em oração, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Algumas perguntas. O que não pode ser vencido em oração? Responda. O que não pode ser feito pela mão do Todo-Poderoso? Responda. O que pode ser feito pelos braços fracos? Responda. Nosso Deus pode derrubar a cortina de ferro em um dia. Ele pode converter uma nação em uma hora. Todo o oceano cabe na palma de sua mão. Ele é o Eu Sou. Então, clame por Ele, creia nele. O maior exemplo de um homem de oração foi o nosso Senhor e Salvador. Jesus foi um homem de oração. Você vai entender a importância da oração na vida de Jesus, o que nos faz concluir que, se a oração era tão importante para o Filho encarnado do Deus vivo, então quanto mais importante deve ser a oração para nós? O quanto mais devemos depender da oração? Jesus viveu uma vida de oração. Essa é a primeira coisa que você tem que entender hoje e priorizar em sua vida. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 16 diz: Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Às vezes encontramos algo que gostamos muito e, diferentemente daquilo que fazemos por obrigação, nós tentamos dar uma escapulida, uma fugidinha para fazer o que gostamos. Provavelmente um homem queira faltar ao seu trabalho dando uma escapulida para assistir um jogo de futebol. É possível que um homem venha trabalhar mais cedo para que possa dar uma escapulida para pescar, por exemplo. Talvez uma mulher queira dar uma escapulida para ir ao shopping ou ao salão de beleza. Eles, na verdade, dão uma escapulida para fazer as coisas que eles mais gostam. Não é um crime que Jesus Cristo
e a obra do reino pareça um tanto como um trabalho que tentamos dar uma escapulida dele? Tentamos escapulir para algum lugar para descansar, porém podemos afirmar que o único lugar que encontraremos descanso é no coração de Jesus Cristo. Um questionamento: quando podemos avaliar se Deus é prioridade em nossa vida? Responda você: quando você dá uma escapulida em direção a Ele. Quando você diz: tem tantas coisas para eu fazer, tanto trabalho que eu não quero fazer. Eu só queria dar uma escapulida em direção a Ele por um momento, porque Ele é aquele a quem eu escapo. Ele é o lugar onde eu descanso. Quando a oração se torna um enfado, não estamos agindo como Cristo. Não estamos sendo como Jesus. Está escrito que ele se retirava para os desertos e orava. Perceba que ele ia para lugares solitários. Meus irmãos e irmãs, o mundo e até por vezes a igreja está com tanto barulho. É tanto barulho que de vez em quando temos que se retirar. Ir para um deserto onde ninguém possa achar você. Buscar o seu Deus e descansar. Agora, um alerta. Tenha cuidado para que quando você se retirar, não acabe levando todos aqueles livros com você. Aqueles que falam que Jesus Cristo pode se tornar apenas um protagonista de uma obra literária, uma hermenêutica adequada, uma coisa a ser estudada ao invés de uma pessoa a ser amada. Jesus se retirava. Em Mateus 14:23 diz: tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho. Alguém pode dizer: por que Jesus precisava orar tanto? Ele era o Filho de Deus encarnado. Olha a tolice desta pergunta. Será que seria possível que ele quisesse sempre se retirar e estar a sós com Deus, porque ele simplesmente o amava? No livro de Lucas 6, 12 e 13 diz: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Depois de escutar esses versículos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve que tomar uma decisão realmente muito difícil? Você já passou a noite toda em oração para tomar essa decisão? Não é maravilhoso que o Cristo se retirou e passou a noite toda em oração para discernir a voz do Pai, para escolher os homens que tinham que ser escolhidos? No livro de Mateus 26, 36 diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Olha o que ele disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Quem poderia esquecer o Getsêmani? Quem poderia esquecer a guerra que foi travada naquele lugar? Meu irmão e minha irmã, quando ele se colocou de pé, a batalha havia acabado. A guerra foi travada lá em oração, sozinho com o Pai. Com quantas coisas temos que lutar? Quantos filisteus temos que suportar? Eles permanecem na terra e são como espinhos para nós. Por quê? Porque nós não enfrentamos o problema de frente. Não vamos ao Senhor até que a vitória seja ganha. Jesus Cristo, naquele jardim, se esforçou através da oração e recebeu a vitória. Existem tantas montanhas na sua vida, tantos obstáculos, tantas coisas inoportunas que procuram te tirar do caminho, te parar. E elas vão continuar lá, porque algumas dessas coisas não vão embora simplesmente através de aconselhamentos. Elas vão embora quando você cai com sua face diante de Deus, até que Ele te livre. Jesus foi um homem de oração. Ele mostrou isso em cada aspecto da sua vida. No livro de Lucas 18:1 diz:
Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar, esmorecer. Podemos resumir tudo o que o Senhor disse a respeito da oração. Devemos orar sempre, sempre, sempre. Muitas pessoas dizem hoje em dia: bem, eu não tenho um tempo específico onde eu oro. Através do meu dia, eu pratico a presença de Deus, eu estou na presença de Deus. Deus está comigo. Eu não tenho de fato esse lugar secreto onde eu vá e ore. Deixa eu falar sobre isso. Não há nenhuma forma que você aprenda a praticar a presença de Deus, estar na presença dele, se você não gasta muito tempo em oração secreta. O poder de praticar, de estar na presença de Deus, o poder de viver uma vida de oração, de sempre estar falando com o Pai, isso provém de um tempo secreto com o Senhor. Tempo com o Senhor em oração, orando sempre, sem nunca esmorecer. Começar uma oração não é problema. Você já começou tantas petições diante do trono? A pergunta é: você lutou por elas? Você perseverou para conseguir obter? Você continuou lutando? Existem petições em seu coração, na sua mente, em pedaços de papel, que provavelmente estão lá por 15 a 20 anos. O que você precisa dizer ao Senhor é: não vou te deixar até que me respondas e persevere. Quando esmorecemos na oração, é o fim dela. Então ele disse em Lucas 18:8: eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa passagem é muito triste. Jesus os deu uma parábola para demonstrar o porquê que eles devem orar sempre e não esmorecer. É quase como se Cristo estivesse dizendo: ouçam, meu Pai é fiel, minha palavra é verdadeira. Ele está disposto a fazer muito mais do que qualquer coisa que você sequer pense ou peça. Estou dizendo a vocês: peçam que vocês vão receber, bata e a porta abrirá, busquem que vocês acharão. Então o Senhor para e diz: será que quando eu retornar, encontrarei alguém acreditando nisso? Será que alguém irá me aceitar através da minha palavra? Nós colocamos tanta dúvida não somente sobre a infalível palavra escrita de Deus. Colocamos muitas dúvidas no caráter de Deus, quando nós não tomamos proveito corajosamente das promessas. Ou não temos nenhum prazer pelo avanço do seu reino, ou de certa forma acreditamos que ele possa avançar através das nossas próprias vontades ou do poder do intelecto. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegou o grande momento. Chegou o momento de amadurecermos espiritualmente e fazer o nosso papel de cristão aqui nesta terra. Chegou o momento de realmente acreditar no que a palavra de Deus nos ensina. Chegou o momento de parar de brigas entre denominações e religiões. Chegou o momento de nos unirmos como corpo de Cristo em oração e clamar pela humanidade. Levar Deus para o mundo e orarmos em comunhão, sem ficarmos preocupados com nossos próprios deleites. Levantar o estandarte de Cristo e representá-lo como ele deve ser representado. Temos uma grande arma para vencer todas as nossas batalhas: nossos joelhos. Por isso, oremos sem cessar. Vou orar por você. Senhor amado, eu oro pelo seu povo, seus queridos santos aqui nesta terra. Coloque neles, Pai, um espírito de oração e súplica. Permite-os ver, perseverar e progredir na oração. Que o mais fraco, o menos talentoso entre nós, o menor homem da menor tribo de Sião,
possa acumular mais vitórias do que o maior guerreiro das 12 tribos. Vitórias conquistadas através da oração, buscando a sua face, através da glorificação do seu santo nome, e não colocando confiança alguma na força de seus braços. Deus, nos ajude, que a união do corpo de Cristo seja efetiva em nossa geração. As batalhas, Senhor, são pesadas, mas juntos em Cristo, orando sem cessar, somos mais que vencedores. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem é você? No livro de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 3, 8 e 9, 11 e 12 diz: Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, e lhes disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. O que identifica você aos seus próprios olhos? Quando lhe pergunto quem você é, que resposta surge em sua mente? Para muitos, é natural identificar-se com aquilo que os outros dizem a seu respeito, ou com coisas que são conquistadas com grande esforço. Uns são doutores, outros são mestres, outros são chefes. Mas Jesus nos diz hoje que o que verdadeiramente importa não é a posição que temos diante dos homens, mas a posição que temos diante de Deus. Essa é a nossa realidade. De onde os homens nos colocam, eles também facilmente podem nos tirar. Deus, ao contrário, nos fez seus filhos e herdeiros, e essas prerrogativas jamais nos serão tiradas por qualquer percalço da vida. Ser servo de Jesus Cristo é o maior título que alguém pode alcançar nesta terra. Hoje, coloque esta qualificação no topo do seu currículo e viva a alegria de ser um humilde instrumento nas mãos do Senhor. Jesus sonhou sua igreja como uma escola onde se aprende a servir. Se é verdade que um dia reinaremos com Ele em vida, como diz a palavra, também é verdade que o estágio para esse reinado é o serviço aos irmãos da terra. Se você é cristão e procura viver como tal, saiba que está matriculado na escola da cruz e do serviço. O próprio Espírito Santo se encarregará de criar situações para um maravilhoso aprendizado de humildade. Não se valer de privilégios e títulos, não oprimir os outros com a autoridade que lhe foi dada, servir sem esperar grande conhecimento ou algo em troca, esses e outros desafios podem ser algumas das lições na escola do Senhor. Sinta-se motivado a aprender o que o Espírito deseja ensinar e olhe para as pequenas adversidades do dia a dia como oportunidades de exercitar-se no seguimento de Jesus. Ore comigo assim: Pai, nesse dia me coloco mais uma vez em Tua presença. Agradeço porque sou Teu filho e Teu herdeiro. Afasta de mim, Senhor, toda ilusão motivada pelas opiniões dos outros a meu respeito. Não permitirei que palavras amargas roubem a minha certeza de ser um eleito Teu. Assim como não me deixarei envolver por palavras doces de bajulação ou de interesse. Hoje, tomo minha posição de servo de Jesus Cristo, a fim de ser usado por Ele em toda e qualquer circunstância. Que eu não perca nenhuma oportunidade de aprender as lições da cruz e do serviço.
Usa-me, Pai, segundo a tua vontade. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A sua reação nos dias difíceis determinarão o seu futuro. No livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17 diz: Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Não sei como está a sua vida hoje, mas te afirmo com toda certeza que as suas escolhas nos dias terríveis determinam o seu destino. São nos dias difíceis, de morte, de humilhação, de afronta, que suas decisões determinarão o seu futuro. Normalmente, nesses momentos, precisamos tomar decisões sérias que poderão nos levar ao sucesso ou ao fracasso. As pessoas não comentam sobre as suas vitórias, mas comentam sobre esses dias difíceis da sua vida. E elas querem saber como você reagiu em um dia mau. Você já pensou sobre isso? Como você reage quando algo de ruim acontece? Quando a amizade com certa pessoa acaba, você manda indiretas pelo Facebook? Ou se ajoelha para orar por esta pessoa? E quando o dinheiro acaba, qual a sua postura? Quando alguém fala mal de você, qual a sua atitude? Quando você tem um desentendimento com o seu chefe, o que você faz? Presta atenção nisso. As pessoas ao seu redor não irão divulgar as suas derrotas ou as suas dores, mas sim como você reage a elas. A forma como você reage aos dias maus ecoa e determinará muitas coisas na sua caminhada. Isso poderá determinar até quem vai ser o seu parceiro na vida, seja amorosa ou até mesmo em negócios. Muitas, mas muitas pessoas estão perdendo diversas oportunidades na vida somente pelo histórico que criaram nos dias difíceis, pela fama que criaram mesmo quando tudo deu errado. Existem pessoas que ficaram conhecidas como homens e mulheres de oração, porque nos piores dias estavam trancados, orando, chorando aos pés do Senhor. Sofreram, mas tiveram fé para prosseguirem. Outras pessoas ficaram conhecidas como fracassados, porque nos piores dias fugiram da realidade, se drogando, bebendo ou fazendo outra coisa. A forma como você reage ao dia mau será a forma como as pessoas vão ouvir falar de você. E se você carrega a graça de Deus dentro de si, você será uma referência, uma autoridade. Você estará em evidência e ocupará o topo da lista sem mostrar currículo. Não sei se você já ouviu o meu testemunho. Caso não tenha ouvido, o link está na descrição deste vídeo. Resumidamente, em 10 dias eu perdi meu emprego com um salário de 10 salários mínimos. Peguei minha esposa em adultério e uma das minhas 4 filhas entrou em depressão profunda e tentou o suicídio. Meu chão caiu. Foi muito, mas muito difícil. No início de tudo fiquei muito desesperado. Reclamava, murmurava, blasfemava, fazia tudo errado. Estava inconformado e me sentia uma vítima da vida. Com o tempo, depois de muita oração, entrega, jejum, comecei a entender o processo, o deserto, a transformação. Por pior que fosse a situação que estava vivendo, olhava pela fé que aquele quadro iria virar, iria passar. Acreditava pela fé que tudo tinha um propósito,
e confiava que meu Deus estava comigo e estava me forjando para me dar uma nova oportunidade de recomeçar. Acreditava no que a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Comecei a olhar pela fé e não por vista. Caminhava um dia de cada vez, de fé em fé. Nos momentos de desespero, me colocava na presença do Senhor, chorava a alma na presença dele. Acreditava com todas as minhas forças que tudo iria passar e uma nova história iria começar. Depois de 2 anos nesta situação, tudo começou a se mover. Os sonhos de Deus começaram a se realizar. Deus começou a me honrar em meio à minha humilhação e muitas bênçãos começaram a se realizar. Bênçãos muito, mas muito melhores do que poderia imaginar. Portanto, meu irmão e minha irmã, persevere mesmo em meio à dor e sofrimento. A forma como você reage a esses dias sombrios determinará o que você vai viver daqui a pouco, daqui a pouquinho. Creia nisso. Outra situação incrível que acontece. Às vezes Deus vai te abençoar só para redimir a vida de pessoas que estão à sua volta. Existem pessoas que têm uma promessa de Deus, mas estão impossibilitadas de herdar alguma coisa. Deus vai usar você para ser o caminho da bênção. Agora presta atenção nisso. Para que você seja um veículo de graça na vida de outras pessoas, Ele primeiramente vai fazer em sua vida. Para Ele usar você, Ele vai ter que dar o melhor na sua vida sentimental, emocional e financeira. Ele vai te colocar para governar. Deus vai te dar várias coisas para que várias pessoas possam ter acesso ao que Ele está confiando na sua mão. Que maravilha isso, não é? Agora, quem reage de maneira negativa e controversa no dia difícil, fica no anonimato. Fica ali como se não existisse. O dia mau é um presente de Deus para a sua vida, para escrever você em uma história que você nunca imaginou entrar. Existem muitos problemas que nos abatem tanto que, se não nos colocarmos debaixo das asas do Deus de Israel, não aguentamos. Pergunto a você: no dia difícil você corre para o gerente do banco ou para debaixo das asas do Deus de Israel? No dia em que tudo dá errado, você vai reclamar no Facebook ou você corre para o seu quarto para debaixo das asas do Deus de Israel? No dia em que te injustiçaram, que apontaram o dedo na sua cara, que falaram mal de você, você vai revidar e ficar conhecido por isso? Ou você vai para debaixo das asas do Deus de Israel e ser lembrado como um homem de Deus? Quando Deus derrama uma bênção sobre a sua vida, é para abençoar todo mundo. Quando Deus mandou a bênção para Abraão, foi para abençoar todas as famílias da terra. Por isso que agora você tem que analisar o que anda pedindo a Deus e se perguntar se o que você está pedindo a Ele vai ser só para você ou para todos. Essa é uma boa forma de você saber se está orando corretamente. Quando uma pessoa reage bem aos dias difíceis, todos que estão à sua volta ganham junto com ela. Um exemplo claro disso é a história de Ruth na Bíblia. Recomendo que leia toda a história de Ruth na Bíblia. Portanto, reveja como você se comportou nos dias maus. É importante lembrar que nós conhecemos a história de Davi como um grande rei, mas nunca se esqueça que a sua história não começou em você. Começou em gerações passadas que tomaram decisões que fizeram você começar de um ponto. No livro de Ruth, capítulo 4, 18 a 22 diz: Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, e Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson,
Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz. E Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Observação: Boaz é o segundo marido de Ruth. Obed é avô de Davi. Jessé é pai de Davi. Ruth era uma mulher que catava coisas no chão. Era viúva, que por um tempo foi muito humilhada, mas ela era bisavó do rei de Israel. Ela só não sabia disso. Provavelmente Davi, no alto da sua glória, não levou em consideração que a sua bisavó pagou um preço de fidelidade para que naquela época ele pudesse estar no trono. E se você não herdou alguma coisa da sua família, considerada boa espiritualmente por Deus, quer dizer que você é uma Ruth, que começou sozinha e que vai dar essa herança para o resto das suas gerações. Nada começa do nada. É preciso ser uma Ruth. Quando não vem dos seus pais, começa por você mesmo. O importante é que os seus filhos, netos, bisnetos vão começar de um ponto bem diferente de quando você começou. Só porque você foi fiel em um dia mau. Só porque ao invés de correr para um homem, você correu para as asas do rei de Israel. O importante é que as suas gerações serão mudadas pelo que sai de você. Sejam elas boas ou ruins. Você pode ter vindo do pior passado, assim como Ruth veio. Mas, para quem se coloca debaixo das asas do Deus de Israel, o fim é bem melhor do que o começo, não importando o passado. Não esqueça jamais disso. A forma como você reage aos dias maus determinarão o seu futuro. Ore comigo assim: Senhor amado, nos colocamos em sua santa presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, que esta mensagem toque no coração das pessoas que a ouvirem. Passei por um pesado deserto, Senhor, e sei que muitas pessoas que ouvem esta mensagem estão passando por situações semelhantes ou até piores do que eu passei. Que elas entendam, Pai, através desta mensagem, que a nossa postura nos dias maus determinarão o nosso futuro. Que as pessoas que estão agindo erradamente recomecem hoje, reajam de forma diferente a partir de agora. Que reajam aos dias maus como verdadeiros filhos e filhas teus. Com fé, perseverança e com a certeza do seu agir em suas circunstâncias. Confiamos no seu agir e nos comprometemos a mudar a nossa postura a partir de hoje, Pai. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Perdoar de coração. O livro de Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22 diz: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A ordem de Jesus a seus discípulos hoje é perdoar de coração. Isso quer dizer que o perdão não é uma operação que acontece na mente. Não é arranjar desculpas para quem errou, tentando entender uma possível razão. Perdoar é algo que se faz no íntimo, quando abrimos mão de julgar e clamar pela condenação daquele que pecou e cometeu uma injustiça. Nem sempre há desculpas que justifiquem um erro. Às vezes a ofensa a perdoar é cruel e descabida. E ainda assim, o Senhor espera que ofereçamos uma resposta de misericórdia, que pague o mal com o bem, a maldição com a bênção. Quantas vezes for necessário para que teu irmão não permaneça prisioneiro em teu coração? Poderia ter respondido o Senhor.
Não oferecemos nosso perdão a quem merece, mas a quem precisa dele no momento em que é necessário. O presente mais bonito que um coração repleto do amor de Deus pode oferecer é o perdão incondicional e generoso, aprendido com Jesus na cruz. O livro de Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24 diz: Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Jesus não poderia fazer um desafio mais exigente: a reconciliação com os que possam ter algo contra nós. Quando pensamos em perdão e reconciliação, é comum nos colocarmos na posição do perdoador, aquele que foi ferido e deve exercitar misericórdia. Esquecemos, no entanto, que muitos podem ser aqueles que andam feridos nas estradas da vida por causa de nossas palavras e atitudes. Por isso, Jesus nos diz hoje: se te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. A ofensa é facilmente esquecida por quem a comete, no impulso de ira ou numa hora de descontrole. Mas é difícil esquecê-la quando se é o ofendido. Perdão é uma via de mão dupla. Devemos dá-lo, mas também precisamos recebê-lo. Com esse grande desafio, o Mestre nos ensina de uma só vez 2 lições que quebram o orgulho em nosso coração. Primeiro, que também nós erramos e podemos ferir os que estão ao nosso redor com o nosso modo de ser. E segundo, que o primeiro passo da reconciliação, o passo do reconhecimento e da humildade, deve ser dado por aquele que percebe os laços do rancor envolvendo um coração, mesmo que não seja o seu. Ore assim comigo. Amado Jesus, agradeço porque me fazes reconhecer que também preciso pedir perdão. Assim como perdoo do fundo do coração os que me ofenderam, sinto necessidade de pedir perdão àqueles tantos que eu mesmo feri. Peço perdão a Ti, Senhor, por não ter sido fiel ao Teu amor e por ter impedido outros de sentirem o Teu amor através de mim. Ajuda-me, Senhor, a dar o primeiro passo da reconciliação, quando sentir que o veneno do ressentimento está se espalhando ao meu redor. Desejo viver esse dia em perdão completo, dando e recebendo essa imensa graça de libertação que é fruto da Tua cruz. Ajuda-me, meu Salvador, a ir ao encontro dos meus irmãos feridos nesse dia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus! Eu gostaria de convidar você a conhecer o nosso novo site www.anovaalianca.com.br. Clica no link e conheça. Lá você poderá desfrutar de conteúdos incríveis que poderão mudar a sua vida. O link está na descrição deste vídeo. Te amo em Cristo Jesus.